Imagina você saindo de um bar em uma noite comum e em questão de segundos tudo vira um pesadelo tão absurdo que nem parece real. Foi assim com a Tainara. Ela estava caminhando, conversando, indo embora de um bar e em instantes se tornou vítima de um ataque tão violento que é muito difícil assistir as imagens sem se sentir mal. Ela foi atingida por um carro, ficou presa embaixo desse veículo e foi arrastada por mais de 1 quilômetro na Marginal Tietê. E quando você lê sobre a investigação e vai percebendo que, na verdade, sim, houve tempo para pensar, para frear, para pedir socorro, para fazer qualquer coisa diferente. Mas nada disso aconteceu. O que houve ali foi uma sequência de escolhas violentas, conscientes, feitas por alguém que se achou no direito de acabar com a vida de uma mulher. Oi, bem-vindos de volta ao canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Bella. E aqui no canal eu conto histórias sobre crimes reais e mistérios, então se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve, deixa o like, ativa o sininho e me segue aqui nas redes sociais pra não perder nada que eu posto. Eu fiquei um tempinho afastada, porque eu fiquei bem doente esses dias. Ainda tô me recuperando, mas esse caso em específico eu tava acompanhando desde o primeiro momento e ele mexeu muito comigo. Ainda mais depois de fazer aquele vídeo sobre a Ângela Diniz e perceber que, mesmo décadas depois, ainda tem gente culpando a vítima pela própria morte. E aí ver um caso que nem esse da Tainara acontecer, logo em seguida me deixou muito revoltada, porque dá a sensação de que a gente tá andando em círculo, sabe? De que muda o tempo, muda o cenário, mas a lógica continua a mesma. E eu já deixo o aviso aqui, esse caso é bem pesado, não é fácil de ouvir, nem pra quem já tá acostumado com true crime. O caso da Tainara, ele não é só mais um. Ele toca em um problema gigante no Brasil. Bom, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, que é a violência contra mulheres. Especialmente quando um homem sente que perdeu algum tipo de controle. Controle sobre o corpo, sobre a vida, sobre as escolhas de alguém que não é propriedade dele. Esses dias eu vi um vídeo da ministra Carmen Lúcia dizendo que é impossível chamar uma sociedade de civilizada enquanto os números de feminicídio continuam crescendo. E os dados realmente confirmam isso de maneira assustadora, porque segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, só em 2024 houve um aumento de 26% nas tentativas de feminicídio. E entre janeiro e setembro desse ano, mais de 2.700 mulheres sofreram esse tipo de violência. Outras 1.075 não sobreviveram. E tudo isso tem uma raiz muito clara. Uma cultura que normaliza a ideia de que a vida de uma mulher pode ser destruída porque alguém não aceitou um não, um término, uma frustração ou simplesmente o fato dela estar vivendo a própria vida. E aí você abre os comentários na internet e lê coisas tipo assustadoras. Como, mas também olha como ela se comportava. Olha a roupa que ela estava usando. Ela pediu por isso. E nos últimos dias, eu não sei se vocês estão tendo a mesma impressão, mas parece que a quantidade de notícias que eu fui lendo sobre casos assim foi absurda, foi um atrás do outro. E o caso da Tainara expõe isso de uma forma brutal. Mas antes de entrar na investigação, nas contradições, nas versões, eu quero te contar quem é ela. A Tainara tem 31 anos, é mãe solo de 2 filhos, um menino de 12 e uma menina de 8, e ela trabalhava na produção de uma agência de e-commerce. Aquele ritmo que a gente conhece bem, de prazo apertado, resolver pepino de cliente, equilibrar tudo que vai chegando ao mesmo tempo. E mesmo assim, quem convivia com ela descreve ela como uma mulher leve. Uma amiga de infância, Letícia, ela disse que tudo que ela puder fazer para aproveitar dessa vida, ela aproveita. E isso não é sobre vida de festa, mas sim sobre curtir o que dá, quando dá, sair com os amigos, viajar com a família quando é possível, dar risada, viver. E ela tava numa fase muito boa. Ela tinha planos, projetos e queria mudar coisas na própria rotina, começar a fazer algumas coisas acontecerem. E o irmão dela, o Luan, fala dela com um carinho tão grande que dá pra você imaginar meio que a energia dela, sabe? Uma pessoa brincalhona, animada, querida pela vizinhança, pelos amigos, amada pela família, pelos filhos. E aí vem um ponto importante que eu faço questão de reforçar. A Tainara ama os filhos, isso é óbvio. Mas ela também gostava de viver a vida além da maternidade, como é normal.
Ela gostava de rir, dançar, sair, existir como mulher também, além de só como mãe. E eu acho que isso precisa ser dito em voz alta, porque a internet tem essa mania, não é nem a internet, né? A sociedade, ela tem essa mania horrível de tentar transformar qualquer mulher vítima de violência em culpada da própria dor. Como se sair de casa fosse provocação ou justificativa. Como se uma sexta-noite fosse um motivo para uma tentativa de feminicídio. Mas a verdade é bem simples. Ela estava vivendo, fazendo o que qualquer pessoa faz, respirando depois de uma semana puxada, e é exatamente isso que torna tudo tão absurdo. Porque era pra ser só isso, uma noite normal. Mas naquele dia, alguém decidiu que a normalidade dela não tinha valor, que o não dela não era suficiente. E o que acontece nos próximos minutos é uma das cenas mais violentas que eu já precisei narrar aqui. No dia 28, numa sexta-feira, Tainara saiu por volta das 11 da noite e ela foi para uma festa com os amigos e de madrugada seguiu pro Bar do Tubarão, no Parque Novo Mundo. Ela tava com uma amiga e com um cara que a gente não sabe se era ficante, namorado, conhecido, também tanto faz porque ela tava solteira. E aí que nessa história entram duas peças chaves, o Douglas e o Cauã. O Douglas ele já tinha chegado nesse bar por volta de 9 da noite com o Cauã, que era amigo dele há anos. Os dois ficaram bebendo, conversando, até que o Douglas viu a Tainara. E a reação dele foi imediata. Segundo testemunhas, o Douglas ele parte pra cima do rapaz que tava com a Tainara e dá um soco nele, por puros ciúmes. E lembrando aqui, segundo a família da Tainara, eles nunca tiveram um relacionamento sério. Tinham saído algumas vezes, nada que justificasse esse tipo de comportamento. Aliás, nada justificaria de qualquer forma, mesmo se eles tivessem sido casados. Quando a Tainara ela deixa o bar lá por volta das 6, as câmeras mostram o Douglas num Volkswagen Golf preto, junto com o Cauã. E é aqui que o caso muda completamente de tom. O Cauã ele diz em depoimento que achou que eles simplesmente iriam embora. Mas o que o Douglas faz é o oposto disso. Ele alinha o carro na direção da Tainara e acelera. O impacto é tão grande que joga ela para baixo do carro. E logo depois o Cauã conta à polícia que o Douglas puxa o freio de mão, de propósito, aumentando o atrito do carro com o corpo dela. Não foi, de maneira alguma, um atropelamento acidental. Teve intenção, teve consciência e depois disso ele acelera pela Avenida Morvandias de Figueiredo, arrastando a Tainara por 1,4 km. Dentro do carro, Cauã tenta puxar o volante, tenta puxar a mão do Douglas, tenta fazer qualquer coisa para parar o carro. E do lado de fora, os motoristas buzinam, gritam, tentam bloquear o caminho, mas o Douglas ele continua acelerando. Quando o carro finalmente para na rua Manguari, já perto da Marginal Tietê, tudo acontece muito rápido. Mas o impacto emocional da cena, eu tenho certeza que é uma das coisas que ninguém ali que vivenciou vai esquecer. Os motoristas que vinham atrás já estavam a alguns metros buzinando, jogando o carro pro lado, fazendo sinal desesperadamente pela janela, tentando avisar que tinha alguma coisa muito errada acontecendo. Alguns chegaram a praticamente tentar fechar o Golf do Douglas, colocando o próprio carro na frente para obrigar ele a parar. E quando ele encosta, essas pessoas descem quase que correndo, no puro instinto, e o que elas encontram ali é uma cena de filme de terror. A Tainara estava caída no chão, toda ferida. Tinha gente gritando, chorando, tentando falar com ela e chamando a ambulância. Quando a ambulância chega, os socorristas entendem na hora que aquilo ali é um caso bem extremo. Eles estabilizam, fazem os primeiros procedimentos ali mesmo e levam a Tainara às pressas para o Hospital do Vermelhinho. E chegando lá, os médicos encontram um cenário muito grave. Múltiplas lesões, hemorragias, fraturas, danos internos, amputações traumáticas, e é o tipo de quadro que qualquer equipe já deve entrar sabendo que as próximas horas vão ser super decisivas. A Tainara passa por cirurgia atrás cirurgia atrás cirurgia, e no total são 4 cirurgias nos primeiros dias, e ela é colocada em coma induzido para conseguir suportar todo esse trauma, né? E no meio desse caos tem um outro impacto rolando em paralelo, que eu acho que às vezes acaba não sendo o foco, né, das notícias, que é o da família. A mãe dela, a Dona Lúcia, ela chega sem entender nada, sem processar direito o que aconteceu. A amiga, a Letícia, que estava com ela naquela mesma noite, vê tudo virar de cabeça para baixo em questão de horas. E o irmão, o Luan, entra naquele tipo de rotina que ninguém te explica, mas quem já passou por alguma coisa parecida conhece bem, que é ir para o hospital, ir para a delegacia, boletim, advogado, entrevista com a polícia, tudo misturado
com você ainda tentando processar o que aconteceu com seu familiar. Enquanto isso, do lado de fora do hospital, a polícia já está conectando os pontos e eles analisam as imagens de câmera, confirmam a rota, cruzam placa, escutam as primeiras testemunhas e não demora muito até aparecer o nome completo no inquérito, que é o Douglas Alves da Silva, de 26 anos. E é aqui que a história se divide em dois caminhos paralelos. De um lado, a Tainara lutando pela vida, e de outro, o Douglas fazendo de tudo para escapar das consequências do que ele fez. Enquanto a Tainara tá entubada, sedada, cheia de tubo, fio, curativo, o Douglas, ele não tá perdido, não tá catatônico num canto, não tá sem saber o que fazer. Ele tá se organizando. Assim que o carro para e o Cauã consegue descer, o Douglas se aproveita daquela confusão e some da cena. E pouco tempo depois, segundo a investigação, ele começa a ligar para familiares. Não para dizer, meu Deus, o que será que eu fiz? Será que ela tá viva? Chama ajuda? Mas sim atrás de orientação. A polícia apurou que ele recebe inclusive conselho jurídico logo depois do crime, sendo instruído a esconder o carro o mais longe possível da cena. E ele segue à risca. O Douglas pega o Golf e dirige até outro bairro distante, que é na casa do ex-sogro dele, e guarda o carro na garagem, sem explicar direito o que aconteceu. O veículo, que provavelmente tinha marcas claras do crime, é escondido como se fosse mais um carro estacionado. Depois disso, o ex-sogro dele leva o Douglas de carro até o Jardim Camel e de lá ele chama um carro de aplicativo que vai para um hotel na Vila Prudente. Ele tenta se esconder por ali como se desse para passar um pano em cima de um crime desses se você se hospedar em um outro CEP, né? E é nesse hotel que a polícia encontra ele. O vídeo que circula mostra os policiais entrando no quarto, ficando poucos minutos lá dentro e saindo com ele algemado. Ele depois se pronunciou sobre isso, falou que estava dormindo, que os policiais acordaram e deram um tiro no braço dele, e de fato ele foi atingido durante essa apreensão. Mas se você vê a minutagem que ele chega no hotel e quando a polícia começa a fazer essa abordagem, são bem poucos minutos, sabe? Então é bem difícil que, na verdade, ele estivesse dormindo. E se você juntar tudo isso, de sair da cena, ligar para familiares, receber orientação jurídica, esconder o carro, mudar de lugar, se trancar num hotel, fica muito difícil de acreditar na narrativa de perdi o controle, não sabia o que estava fazendo, estava em choque. Porque quem não sabe o que está fazendo não monta uma rota, não esconde prova. Quem não percebeu não desaparece por horas sem sequer perguntar se a vítima está viva. E é exatamente isso que a investigação começa a enxergar. Não só a violência do ataque em si, mas a frieza de tudo que vem depois. Um outro momento bem revoltante desse caso é quando a gente sai dessas imagens que são super pesadas e a gente passa para a parte das tentativas de justificativas. Depois de preso, Douglas ele aparece em vídeo dizendo que não conhecia Tainara, que nunca teve nada com ela, que isso de ex-ficante era invenção da internet, e ele insiste que o alvo dele era o homem que estava com ela, que ele só queria assustar eles e que atropelou sem querer, que não sabia que ela tinha ficado embaixo do carro. Ele diz que pensou que o carro estava com problema mecânico, que o som estava alto, os vidros estavam fechados e que não ouviu buzina nenhuma, não viu nada, e que fugiu da cena porque ficou com medo de apanhar. Se você pega essa narrativa solta, sem saber de contexto nenhum, já parece, no mínimo, conveniente demais. E quando você coloca isso lado a lado com tudo que foi colhido pela polícia, ela simplesmente não se sustenta. As câmeras de segurança mostram o Douglas e a Tainara discutindo na rua pouco antes do atropelamento. Não é uma cena de desconhecidos. É um clima de briga, de tensão, de quem já tinha alguma história prévia ali. A família dela diz que os dois não tinham nenhum relacionamento sério, mas que ele sim era alguém que já tinha aparecido na vida da Tainara. O irmão dela, o Luan, fala que o Douglas ele era conhecido na região, que tinha fama de arrumar encrenca, e a própria mãe da Tainara conta que chegou a cruzar com ele em outro bar naquela mesma noite, que ele cumprimentou ela como se já fizesse parte daquele cenário, só que ela nem sabia que aquele cara ia ser agressor da própria filha horas depois. E aí vem a peça-chave, que é o Cauã. O Cauã não era mais uma testemunha. Ele estava dentro do carro quando tudo aquilo aconteceu. Ele é amigo do Douglas há 4 anos
e é ele quem desmonta ponto a ponto a versão do acidente. Em depoimento, Cauã diz que o Douglas e a Tainara já tinham se envolvido, que eles tinham um relacionamento ou pelo menos uma história recente. E conta que o Douglas viu a Tainara com outro rapaz no Bar do Tubarão e ficou completamente transtornado de ciúmes, que já começou uma confusão ali dentro mesmo. Ele fala que depois da briga, o Douglas chamou ele para ir embora, entrou no carro e deu a volta propositalmente para encontrar a Tainara na rua. E segundo Cauã, o Douglas não errou a curva. Ele mirou, ele jogou o carro em cima dela e depois, quando a Tainara estava embaixo do veículo, o Cauã diz que viu o Douglas puxar o freio de mão propositalmente, aumentando ainda mais a força do atrito do carro contra o corpo dela. Ele conta que tentou impedir, que tentou pedir para o amigo parar e começou a entrar em desespero, mas o Douglas estava tão transtornado que não ouvia mais ninguém. E essa mesma dinâmica é confirmada pelo manobrista do bar, o Fernando, que diz que viu o Douglas atropelar a Tainara de forma intencional, passar por cima dela, puxar o freio de mão e sair em alta velocidade logo depois. E aí entra uma coisa que, sinceramente, pra mim, se tudo isso já não fosse definitivo, isso seria. Se várias pessoas atrás do carro conseguiram perceber que tinha algo sendo arrastado a ponto de buzinarem, gritarem, jogarem um carro pro lado, como que só o motorista não percebeu? O único que, por acaso, era o cara que tinha motivo, histórico de briga, ciúmes e fuga planejada. A distância percorrida também, ela pesa, porque não foi meio quarteirão, foi quase 1,5 km. É tempo demais, barulho demais, risco demais para o argumento de eu não sabia. Por isso, hoje, o que o Cauã contou é tratado pela investigação como fundamental para entender a dinâmica do crime. De um lado, o Douglas está tentando vender a imagem de um acidente, e do outro, o amigo dele, o manobrista, as câmeras, a rota, tudo apontando para a mesma direção, a de um ataque direcionado contra uma mulher específica usando um carro como arma. Até onde a gente sabe, a Tainara ela segue num processo longo e bem pesado de recuperação. Ela continua internada, mas começa a mostrar alguns sinais de consciência. E a partir do momento que ela recupera essa consciência de forma total, começa toda uma outra batalha, né? Porque não é só o corpo que precisa cicatrizar, mas a cabeça e o emocional também ficam destroçados com algo assim. A família tem sido incrivelmente forte nas entrevistas. A mãe dela deu uma entrevista para o Fantástico recentemente e você consegue ver a dor e a tristeza nos olhos dela, mas também todo o amor quando ela fala que vai ser as pernas da filha. O irmão, ele acompanha de perto toda a investigação, conversa com a imprensa, ajuda a colocar pressão para que o caso não seja esquecido, e os amigos organizam rede de apoio, vaquinhas e movimentação nas redes. Do lado jurídico, o Douglas segue preso preventivamente e a polícia concluiu o inquérito tratando o caso como uma tentativa de feminicídio. E o processo está nas mãos do Ministério Público, que trabalha com a tese de que houve, sim, intenção clara de matar, uso de meio cruel e que a vítima foi colocada em situação de total vulnerabilidade. O carro passou pela perícia, a rota foi mapeada, os depoimentos do Cauã, do manobrista, das testemunhas, da família já estão juntados nesse processo, e a defesa do Douglas tenta afastar a ideia de feminicídio e empurrar a narrativa de que o alvo seria o homem que estava com a Tainara, tentando transformar o que a gente viu em um erro de cálculo, uma briga de bar, um acidente grave. Mas o contexto inteiro empurra na direção oposta. Enquanto isso, o nome da Tainara ele começa a aparecer em faixas, atos, discussões sobre violência contra a mulher, e ela vira, mesmo sem ter pedido para isso, mais um símbolo de um problema que se repete todos os dias no país. E é por isso que um caso como esse não pode ser tratado como mais um, porque por trás de cada manchete tem uma vida que foi virada do avesso, e um sistema inteiro que a gente precisa continuar questionando. Se você ficou comigo até aqui, obrigada de verdade. Eu sei que esse vídeo não é fácil, não é leve, não é o tipo de história que a gente escuta e depois segue com o nosso dia, mas é extremamente importante de ser contado e discutido. A Tainara merece justiça, a família dela merece respostas e nós, como sociedade, principalmente mulheres, merecemos muito mais do que continuar vivendo com medo de sermos a próxima história que vira notícia. Mas me conta aqui, o que você acha que mais precisa mudar no Brasil para que a gente
pare de assistir casos como esse se repetindo tanto. São as leis, a educação, as penas, a cultura, a forma como a gente trata as mulheres desde cedo. Me conta aqui nos comentários que eu leio tudo. E se você gostou do vídeo, compartilha com alguém, deixa o seu like, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. E muito obrigada por assistir até aqui. Bom, por hoje é isso, gente. Até o próximo vídeo e tchau!